Na aula de hoje, pessoal, sobre PHP, eu vou falar aí sobre estruturas de controle, comandos de repetição, comandos de interrupção, funções, tratamento de formulários HTML e no finalzinho da aula eu vou falar aí sobre requisição de artigo, que é requisição de arquivos, que é bastante utilizado aí no desenvolvimento de páginas web aí quando se utiliza-se da linguagem PHP. Ok, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu vou apresentar hoje, pessoal, para vocês sobre a linguagem PHP e específica aí da sintaxe do PHP é sobre estruturas de controle, ok? Que nada mais é do que estruturas, ok? Códigos que a gente define na nossa página web, ok? Para decidir, ok? Se um determinado comando deve ser executado ou não, ok? É comum a gente ter essas estruturas de controle em páginas web, pois ela vai controlar aí se determinados comandos são executados ou não, ok? Por exemplo, existe em páginas, é comum a gente utilizar essas estruturas de controle, ok? No desenvolvimento de páginas web de sistemas, ok? De páginas web que realizam cadastros aí de produto. Okay? A gente pode muito bem utilizar essa estrutura de controle para decidir se um determinado cadastro de um produto que uma pessoa está realizando aí em uma página web, okay, específica de cadastrar produto, deve ser inserido aí, por exemplo, no banco de dados ou não, deve ser cadastrado no sistema da página web ou não, ok? E existem aí muitas decisões que a gente pode tomar, ok? Na página web para decidir se determinados comandos devem ser executados ou não, ok? Similar aí às estruturas de controle que eu apresentei na disciplina anterior na linguagem JavaScript, ok? Elas lá, como a gente viu no JavaScript, ela controlava aí se determinados comandos eram executados ou não na página web, ok? E similarmente à estrutura de controle do JavaScript, na estrutura de controle do PHP, também, ok, é decidido se esse determinado conjunto de comandos é executado ou não a partir de uma condição, ok? Do resultado de uma condição. Se uma condição for verdadeira, ok, um determinado conjunto de comandos é executado. Se não for verdadeiro, então determinado conjunto de comandos não é executado, ok? Existe basicamente, existe alguns tipos de estrutura de controle no PHP, mas o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o if, ok? Estrutura de controle if, onde basicamente essa estrutura de controle if ela é usada para executar um bloco de código se uma condição for verdadeira, ok? A gente define uma condição, existe uma condição nesse if, nessa estrutura de controle, que se essa condição for verdadeira, um determinado conjunto de código é executado na página web, ok? A estrutura, ok, dessa estrutura de controle if é apresentada aqui nesse slide aqui, ó, nessa imagenzinha aqui embaixo. A estrutura de controle if, ela possui essa estruturazinha aqui. A gente utiliza da palavrinha reservada if, ok? Logo após a gente define uma condição, ok, que ela vai estar entre parênteses, ok? Logo após os parênteses a gente abre e fecha uma chave, ok? E tudo que está dentro das chaves, ok? Entre as chaves, os comandos que vão ser executados, ok? Se a condição que a gente definir, ok? For verdadeira, ok? Se essa condiçãozinha aqui for verdadeira, então esse bloco de comandos, ok? Um conjunto de comandos que estará definido dentro dessas chaves irão ser executado, ok? Basicamente, essa estrutura de controle if, ela é definida desta forma, ok? Utilizando a palavrinha if, logo após define uma condição que vai estar entre parênteses, ok? Logo após dos parênteses, a gente abre e fecha chaves, e dentro dessa chave a gente define o conjunto de comandos que irá ser executado, ok? Se a condição for verdadeira, ok? Nesse slide aqui, ó, está apresentando um exemplo, ok? De utilização dessa estrutura de controle if, ok? Como a gente pode perceber aqui, ó, nessa codificação PHP, ó, foi definida aqui duas variáveis aqui, onde a variável A possui o valor 1 e a variável B possui o valor 2, ok? Logo após aqui foi utilizada aqui a estrutura de controle if,
onde a gente pode verificar aqui, ó, que a condição diz o quê? A condição ela verifica aqui, ó, se a variável A é igual à variável B. Se essa variável A for igual à variável B, então ó, esse conjunto de comandos aqui embaixo ele vai ser executado, ok? E o que é executado aqui, ó, é apresentado aqui, ó, na tela do computador pelo o comando action, o que? Essa string aqui, ó, onde essa string vai apresentar o valor da variável A igual ao valor da variável B, ok? Então, como a gente pode perceber aqui, esse conjunto de comandos aqui, ó, essa linha de código aqui, PHP, ela só vai ser executada, ok? Se essa variável aqui for igual a esta outra variável aqui, ok? Vocês podem estar estranhando porque não tem as chaves aqui, ok? A gente só utiliza chaves, ok? Se o conjunto de comandos tiver mais de uma linha, ok? Se o conjunto de comandos tiver apenas uma linha, a gente não precisa definir aí umas chaves, ok? Logo após esses parênteses, logo após a condição, ok? Mas a gente tem que definir, ok? Um espaçamento aqui, ó, dessa linha de código, tem que deixar um pouquinho mais na frente, ok? Um pouquinho mais na frente do que o início aqui da condição if, ok? Mas por via da dúvida, é só você colocar as chavezinhas aqui e depois desse comando aqui, ok? Mas se for apenas um comando não precisa, ok? Mas se for mais de um comando, tem que se utilizar as chaves, ok, pessoal? Então, como a gente pode perceber aqui, essa é a estrutura de controle if, ele vai executar um conjunto de comandos se uma determinada condição for verdadeira, ok? E essa condição aqui, como a variável A é 1 e a variável B é 2, A é igual a B? Não, né? Então, esse conjunto de comandos aqui não vai ser executado. Ok, pessoal? Fácil, né? Outra estrutura de controle do PHP, pessoal, é o if-else. Ok? Esse if e else é similar ao if que eu apresentei anteriormente. Mas o diferencial dele é que ele, além de executar um bloco de código se a condição for verdadeira, ele também pode executar, ok, um bloco de código caso a condição if seja falsa. Ou seja, essa estrutura de controle if-else, ele possui dois conjuntos de comandos. Um vai ser executado se a condição do if for verdadeira, e o outro conjunto de comandos vai ser executado se a condição do if for falsa. Ok, pessoal? A estrutura desta estrutura de controle if-else é apresentada aqui, ó, nesse slide, nessa imagenzinha aqui embaixo. Ó. A gente pode perceber, ó, que tem inicialmente aqui a estrutura é similar ao que a gente viu anteriormente. Tem um if, logo o if tem a condição que vai ser definida entre parênteses. Logo após vai ter a abertura e o fechamento das chaves, onde vai definir o primeiro conjunto de comandos, o primeiro bloco de código, ok? Que vai ser executado caso a condição, essa condiçãozinha aqui do if seja verdadeira, ok? E logo após o primeiro conjunto de chaves, a gente define a palavrinha else, ok? Que significa aí se não, e abre e fecha outro par de chaves, ok? E dentro desse outro par de chaves a gente define um conjunto de código, ok? Um bloco de comandos, onde eles vão ser executados se a condição aqui em cima for falsa, se a condição do if for falsa, ok? Então a estrutura de controle if-else ele possui uma condição, ok? E dois blocos de código, ou seja, dois conjuntos de comandos. Um vai ser executado se a condição for verdadeira e o segundo vai ser executado se a condição for falsa, ok? Nesse slide aqui eu estou apresentando um exemplo, ok? De estrutura de controle if-else, ok? Nessa imagenzinha aqui ao lado. Como a gente pode perceber, aqui nesse código foi definido aqui ó, duas variáveis, A e B, ok? O A possui o valor 1 e o B possui o valor 2, ok? Logo após aqui foi utilizada aqui a estrutura de controle if-else, onde a gente pode perceber aqui ó, que a condição do if é o quê? A condição verifica se A é igual a B. Se A for igual a B, então vai ser executada aqui ó, essa linha de código aqui, onde basicamente imprime na tela, né, esta string aqui, que está entre aspas, é um string. É apresentada na tela essa string aqui, o valor de A igual ao valor de B, ok? E logo após aqui, ó, o else está definido aqui ó, o segundo
conjunto de comandos, ok? Onde esse conjunto de comandos aqui vai ser executado, ok? Se essa condição aqui, ó, for falsa, ok? Então, se A não for igual a B, então vai ser executado esse conjunto de comandos aqui embaixo, onde basicamente vai o quê? Imprimir na tela, ok? O que está aqui entre aspas duplas, ok? Ou seja, vai ser impresso o quê? A variável A, o símbolo de diferente e o valor de B, ok? Então, como a gente pode perceber, se a gente simular aqui esse código, o que é que vai acontecer na tela? A variável A possui o valor 1, a variável B possui o valor 2. Então, A é igual a B? Não, né? A não é igual a B, isso aqui, o resultado aqui vai ser falso, então ele não vai executar essa linha de código aqui. Vai ser executada aqui, ó, essa segunda linha de código aqui, ou seja, o segundo bloco de comandos. Então vai ser impresso na tela o quê? A, o valor de A, de símbolo de diferente, o valor de B. Ok, pessoal? Fácil, né? Então esse conjunto, essa estrutura de controle if, else, ok? Ela executa um bloco de código caso a condição do if seja falsa. E ela possui aí dois conjuntos de comandos. Um vai ser executado se a condição for verdadeira, e o segundo bloco de comandos vai ser executado se a condição for falsa. Ok? Fácil, né? Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês comandos de repetição. Ok? Comandos de repetição similares ao que a gente viu lá no JavaScript, na linguagem de programação JavaScript na disciplina passada, onde como eu disse lá, né, comando de repetição é utilizado, né, para repetir, executar um conjunto de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Aqui no PHP, pessoal, também é a mesma coisa. Comandos de repetição do PHP também eles são utilizados para executar um conjunto de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Okay? Todo comando de repetição no PHP, igualmente todos os comandos de repetição do JavaScript, eles possuem uma condição, que ela é verificada, ok? E a cada verificação dessa condição vai executar um conjunto de comandos se ela for verdadeira. Ok, pessoal? É comum no desenvolvimento de páginas web se utilizar esses comandos de repetição para executar um conjunto de comandos, ok? Enquanto a condição for verdadeira. Ok, pessoal? Uma quantidade de vezes lá que vai ser igual à quantidade de vezes que uma condição for verdadeira. Ok? Um dos comandos de repetição que eu quero apresentar para vocês aí do PHP é o comando de repetição while. Ok? Esse comando de repetição while é um comando de repetição que basicamente testa uma condição, ok? Verifica se essa condição é verdadeira e executa um bloco de comandos, ok? Enquanto a condição desse while for verdadeira, ok? Um conjunto de comandos vai ser executado, ou seja, um bloco de comandos vai ser executado, ok? Similar ao while que a gente viu lá no JavaScript, ok, pessoal? Nesse slide aqui, ó, tem apresenta, ok, a estrutura, ok, desse comando de repetição while, ok? Para a gente definir a estrutura, é composta basicamente por, inicialmente, a gente define, utiliza a palavrinha-chave while, ok? Logo após o while, a gente abre e fecha parênteses e define dentro desses parênteses uma condição, ok? E logo após essa condição, a gente abre e fecha chaves e dentro dessa chave a gente define o bloco de comandos que a gente quer que seja executada enquanto essa condição aqui que a gente definiu seja verdadeira, ok? Então, basicamente aqui esse bloco de comandos aqui, ó, que estará entre as chaves, vai ser executado enquanto, ok? O while significa enquanto, ok, pessoal? Enquanto essa condição aqui que está entre parênteses for verdadeira, ok, pessoal? Nesse slide aqui, pessoal, eu estou apresentando um exemplo, ok, de utilização, ok, desse comando de repetição while, ok? Como a gente pode perceber aqui, ó, foi definida uma variável i, aqui, ó, de nome i, que ela inicia-se com valor 0, ok? Toda vez, pessoal, se a gente for utilizar esse comando de repetição while, ok, a gente precisa, ok, de uma variável, ok,
que ela se inicia de zero, inicia com zero, ok? E basicamente essa variável ela vai ser utilizada para controlar a quantidade de vezes que o while vai ser executado, ok? Essa variável vai controlar a quantidade de execuções do while, ok? Então, sempre quando a gente for definir o while, ok? A gente precisa definir, ok? Esta variável, ok? Que vai armazenar um valor que inicialmente vai ser zero, ok? E a gente utiliza esse valor para definir a condição do while, ok? Por exemplo, para a gente definir um while, basicamente define uma variável, inicia-se ela com um valor inteiro, ok? E quando a gente for definir o while, a gente utiliza essa variável, ok? Para verificar, ok? Para controlar a execução do while. Basicamente, a gente na condição, normalmente, uma forma bem fácil a gente fazer controlar essa execução do while, definir quantas vezes esse while vai ser executado. Basicamente, a condição básica seria o valor, a variável, menor do que um determinado valor, ok? Onde esse valor vai ser a quantidade de vezes que você quer que o while seja executado. Por exemplo, eu quero que o while ele execute 10 vezes. Então, eu verifico se a variável que eu defini anteriormente, que vai ser iniciada com zero, for menor que zero, ok? E dentro do while a gente tem que incrementar em uma unidade, ok? A variável que a gente definiu anteriormente, que vai servir para controlar a execução do while, ok? E é o que está sendo feito aqui, ó, dentro do while. E mais, basicamente a gente está incrementando em uma unidade o valor da variável i, ok? Então, você quer definir um while para executar um bloco de comandos 10 vezes, por exemplo. Então, a gente define uma variável, ok? E inicia ela com 0. E a condição do while, a gente define para a condição da seguinte forma. O nome da variável menor do que a quantidade de vezes que você quer que o while execute. Você quer que ele execute 10 vezes, então você bota menor que 10. Okay? E dentro do while a gente incrementa em uma unidade, okay? Coloca para incrementar em uma unidade o valor da variável que a gente definiu anteriormente. Nesse caso aqui, a variável que eu defini para controlar a execução do while se chama i. Então, a condição seria i menor que a quantidade que eu quero que o while seja executada. Nesse caso aqui eu coloquei 10, então eu quero que esse while seja executado 10 vezes. E dentro do while, eu incrementei em uma unidade a variável i, que está sendo utilizada para controlar a execução do while. Okay? Então, a gente seguindo esses 3 passos na definição do while, a gente vai conseguir definir aí a quantidade de vezes que a gente quer que o while seja executado. Okay? Nesse exemplo aqui desse slide, esse while aqui, ele vai ser executado o quê? 10 vezes, ok? E a cada execução desse while, ok? Ele vai imprimir na tela, no caso aqui eu coloquei para imprimir na tela, ok? Esse string aqui, ó, e símbolo de igual, concatenado, ok? Com o valor da variável i. Então, o que é que isso aqui vai fazer? A primeira execução desse while vai ser apresentada na tela, i igual a o valor da variável i. Segunda execução desse while vai ser impresso na tela. E símbolo de igual 2, porque na segunda execução, esse while aqui, essa variável i vai valer 2. Terceira execução vai ser impresso na tela. E símbolo de igual o valor da variável i, que vai ser o quê? 3. A cada execução desse while, a variável i aqui está sendo incrementada em uma unidade. Então, a cada execução desse while, vai ser apresentado i, a letra i, símbolo de igual e o valor da variável. Ok? Então, pessoal, basicamente, quando você quiser definir um comando de repetição while para executar um determinado conjunto de código, uma quantidade de vezes especificada por você, então, você, basicamente, define uma variável, que vai ser uma variável que vai controlar a execução desse while, ok? Inicia essa variável com 0, ok? E utiliza essa variável na condição do while, ok? Que vai verificar, ok? Vai verificar
um valor, ok? Para executar a quantidade, o while, a quantidade de vezes que você quiser. Nesse caso aqui, eu defini o while e a condição é i menor que 10. Então, esse while aqui vai ser repetido, ok? 10 vezes. Mas, lembrando de incrementar também em uma unidade o valor da variável i, ok? Essa variável i aqui, pessoal, pode ser qualquer nome de variável, ok? Eu coloquei i aqui para simplificar um pouco aqui o entendimento aqui da definição desse comando de repetição while, ok? Então, basicamente é isso. Define a variável, inicia ela com 0, verifica se ela é menor, na condição do while, menor do que uma determinada quantidade de um valor, que vai ser a quantidade de vezes que você quer que o while seja executado, e dentro do while você incrementa em uma unidade, ok? O valor da variável que você definiu anteriormente para controlar a execução do while, ok? Outro comando de repetição, pessoal, também bastante utilizado no PHP, é o comando de repetição chamado for, ok? Que é um comando de repetição que também é utilizado aí para executar um conjunto de comandos enquanto a condição for verdadeira, ok? Mas ele é um pouquinho diferente do while que a gente viu anteriormente, ok? Esse for, ele possui basicamente 3 expressões que a gente tem que definir, ok? Quando a gente for definir o for, ok? Essas expressões basicamente é a primeira, inicialização, ok? Onde basicamente a gente inicia uma variável que vai controlar a quantidade de vezes que o while vai ser executado, ok? A segunda expressão é chamada de condição, ok? Onde essa condição é um local onde define uma condição, onde enquanto essa condição for verdadeira, o comando de repetição vai ser executado, ok? E a terceira expressão é uma expressão chamada incremento ou decremento, onde basicamente a variável que a gente definiu na inicialização vai ser incrementada ou decrementada, ok? A cada execução do for, desse comando de repetição for, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo, tem apresentar a estrutura, ok? Desse comando de repetição for, ok? A estrutura basicamente inicia com a palavrinha for, reservada for, ok? Logo após a gente abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses a gente define inicialmente a expressão de inicialização, onde vai se iniciar uma variável, ok? Onde essa variável normalmente se inicia-se com 0, ok? Por exemplo, i é igual a 0, a é igual a 0, uma variável a gente tem que iniciar com 0, ok? Já a condição, ok, é uma condição que verifica a variável de inicialização, o valor da variável de inicialização, ok? Por exemplo, a gente verifica se essa variável de inicialização é maior que 1, maior que 10, menor que 10. É uma verificação, ok, da variável de inicialização, ok? E logo após, a terceira expressão é a de incremento ou decremento, onde basicamente a gente vai incrementar em uma unidade o valor da variável de inicialização ou decrementar em uma unidade o valor da variável que a gente definiu na inicialização, ok? E logo após dessas três expressões, ok, que devem estar entre parênteses, ok? E cada expressão dentro desses parênteses, pessoal, tem que estar separado entre ponto e vírgula, ok? Está separado entre ponto e vírgula, ok? Logo após a gente definir essas três expressões, a gente abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves a gente define um bloco de comandos, que é o bloco de comandos que vai ser executado, ok? Enquanto a condição aqui, ó, essa condição definida anteriormente, for verdadeira, ok? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, esse bloco de comandos definido entre as chaves vai ser executado, ok? Um exemplo de utilização desse comando de repetição for é o que apresenta aqui, ó, nesse slide aqui, ó, nessa imagenzinha aqui embaixo, aqui, ó, nessa codificação PHP, ok? A gente pode perceber aqui, ó, que nessa codificação PHP foi definida aqui, ó, a estrutura do for, a estrutura do comando de repetição for. Tem a palavrinha-chave for, abre e fecha parênteses. A primeira expressão foi definida o quê? A variável, uma variável chamada i, inicia-se com 1, ok? Essa aqui é a variável que tem que ser inicializada nesse comando de repetição for para controlar a execução,
ok? A execução do bloco de comandos que é definido aqui, ó, dentro do for, ok? Iniciou a variável com 1. Logo após iniciar a variável com 1, a segunda expressão a gente verifica, define uma condição onde basicamente ela verifica se a variável que a gente definiu anteriormente é menor do que um determinado valor, ok? E esse determinado valor que eu digo é a quantidade de vezes que a gente quer que esse comando de repetição seja executado, ok? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei i menor que 10. Então, eu quero que esse for aqui, esse conjunto de comandos aqui embaixo, seja executado 10 vezes, ok, pessoal? E logo após, tem a expressão de incremento ou decremento. Nesse caso aqui, eu coloquei para incrementar em uma unidade, ok? O valor da variável que eu defini aqui na inicialização. Eu defini aqui a variável i, então aqui eu coloco i mais, onde vai incrementar em uma unidade o valor da variável de inicialização, ok? A gente definindo essas três expressões, ok? Dessa forma aqui, esse conjunto de comandos aqui embaixo vai ser executado 10 vezes, ok? Porque eu defini 10 aqui, ok? Então, basicamente, na inicialização, a gente inicia-se uma variável, ok? Pode se iniciar com 1, ok? E a condição, a gente verifica se essa variável é menor do que um determinado valor que você quer, um determinado valor, que esse valor vai ser a quantidade de vezes que o conjunto de comandos do while vai ser executado, ok? E a expressão incrementa ou decrementa, a gente incrementa em uma unidade, ok? O valor da variável i, ok? Essa inicialização aqui, esse valor de inicialização dessa variável i, e a condição aqui que a gente define aqui para verificar se a variável i é menor que 10, basicamente essa variável de inicialização, ok? Inicia a variável em determinado valor, onde ela vai ser aumentada em uma unidade até o valor que a gente definiu aqui na condição, ok? Na condição do for. Se a gente definiu 1 e 10, então essa variável i vai ser 1, depois 2, 3, 4, até o 10. Então esse for vai ser executado 10 vezes, ok, pessoal? Por exemplo, a gente definiu aqui i inicia com 5. E aqui no lugar de 10 colocou, deixou 10 aí. No lugar do 1 colocou 5 e aqui deixou 10, então o i vai ser 5, 6, 7, 8, 9 até 10. Então, essa condição vai ser verificada 10 vezes, ok? Esse for aqui, esse conjunto de comandos vai ser executado 10 vezes, ok, pessoal? Então, nessa codificação aqui, o que é que vai ser feito aqui? O que essa codificação vai fazer? Basicamente, ele vai imprimir na tela, ok? A palavrinha, a letra i, o símbolo de igual, e logo após concatenando com o valor da variável i. Então, na primeira execução desse for aqui, vai ser impresso na tela i, símbolo de igual, 1. Porque na primeira execução, o i vai ser 1, ok? Na segunda execução, vai ser impresso na tela i, símbolo de igual, 2. Por quê? O i foi incrementado em uma unidade, ok? Anteriormente. E na segunda execução ele vai valer 2, ok? Na terceira execução vai ser impresso i, símbolo de igual, 3. Por que 3? Porque anteriormente o i foi incrementado em uma unidade, ok? A cada execução desse while, o i vai ser incrementado em uma unidade, ok? E como nesse caso aqui colocou para imprimir o valor da variável i, então a cada execução desse while, o i vai ser aumentado em uma unidade e vai ser apresentado na tela o valor desta variável i, ok? Então, pessoal, basicamente quando a gente for definir esse comando de repetição for, ok? A gente inicia uma variável, ok? Por exemplo, com 1, ok? Basicamente a gente inicia com 1. Logo após a gente define uma condição onde vai verificar se a variável que a gente iniciou na inicialização é menor do que um determinado valor, e esse determinado valor vai especificar a quantidade de vezes que a gente quer que o conjunto de comandos, bloco de comandos desse for seja executado, ok? E a terceira expressão a gente incrementa em uma unidade o valor da variável que a gente inicializou, ok? Aqui no for, na inicialização.
ok? Então, seguindo essas três definições, a gente vai definir aí um for, ok? Que vai ser executado, vai executar um bloco de comandos, uma quantidade de vezes que a gente definir, ok? Essa quantidade de vezes aqui que a gente quer que seja executada, basicamente aqui, ó, a gente só precisa alterar esse valorzinho 10 aqui. A gente deixar 10, vai ser executado 10 vezes. A gente colocar 5, vai ser executado 5 vezes, ok? Mas lembrando que a gente tem que deixar inicializar a variável i com 1, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês, pessoal, comandos de repetições do PHP, que são bastante utilizados aí para interromper a execução de um comando de repetição, ok, pessoal? Como, por exemplo, o while ou o for, ok, pessoal? O primeiro comando de interrupção que eu quero apresentar para vocês é o comando break, ok? Onde basicamente esse break ele vai interromper, ok, a execução de um comando de repetição, ok? E vai finalizar a execução desse comando de repetição. Por exemplo, a gente definir o break dentro do comando de repetição for, ok? E esse comando break seja executado dentro do comando de repetição for, quando ele executar esse comando break, ok? Vai ser paralisada, vai ser finalizada a execução do comando de repetição for. Okay? Basicamente esse break ele serve para finalizar a execução do comando de repetição. Okay? A gente definir dentro do for, então ele vai parar, ele vai finalizar a execução do for. Okay? Seja em qual execução o for esteja executando. Okay? Por exemplo, você quer que o for execute 10 vezes. Quando na quinta execução do for for executado o comando break, então o for vai ser finalizado e não vai executar aí as outras execuções que estavam definidas para ele ser executado. Okay? Por exemplo, vamos supor que a gente utiliza a mesma estrutura do for definida anteriormente. For, a condição de inicialização é i igual a 1, i menor que 10 é a condição, e mais a expressão de incremento da variável. E dentro desse for, a gente define o seguinte comando, que verifica se a variável i é igual a 5. Se essa variável i for igual a 5, ele vai executar o comando break, ok? E quando esse comando break aqui for executado, basicamente vai parar, ok? A execução desse comando de repetição for. Okay? Nesse caso aqui, o for aqui vai ser executado 10 vezes, ok? A cada execução desse for, o i vai valer um determinado valor. A primeira execução, o i vai valer 1. A segunda execução, o i vai valer 2. A terceira execução, o i vai valer 3. Por quê? Porque este i aqui, ó, da expressão de incremento vai aumentar em unidade, ok? Então ele vai ser aumentado em unidade a cada execução, ok? Quando chegar numa determinada condição onde o if for 5, ok? Essa condição aqui desse if, ok? Vai ser verdadeira. Ou seja, o if vai ser igual a 5, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, vai executar esse conjunto de comandos aqui desse if, ok? E o que é que executa aqui? Imprime na tela esse textozinho aqui, ó, interrompendo o for, e depois executado esse comandozinho aqui, ó, break, onde basicamente vai ser finalizado a execução desse for, ok? Então esse break, pessoal, basicamente ele interrompe, ok, a execução de comandos de repetição no PHP, ok? É bastante utilizado aí dentro de estruturas de repetição para finalizar, ok? Quando determinada verificação dentro de um comando de repetição for verdadeiro, ok? Nesse caso aqui, desse exemplo desse slide, ok? O for ele vai ser executado 10 vezes, ok? E na quinta execução, ok? Quando o i for igual a 5, ok? Ele vai executar o command break e vai finalizar aqui a execução desse for. Se a condição aqui fosse i igual a 10, então na décima execução desse for, ok?
essa condição aqui iria ser verdadeira, ok? E iria ser executado o comando break e iria finalizar o código, ok? Mas como nesse caso aqui foi definido se é igual a 5, então na quinta execução, que vai ser a execução em que o i vai valer 5, isso aqui vai ser verdadeiro, ok? E vai ser executado esse comando break aqui, que vai finalizar a execução deste for, ok, pessoal? Agora eu vou apresentar outro comando de repetição. Beber só um pouquinho de água. Agora eu vou apresentar o comando de interrupção continue, ok? Onde esse comando de interrupção continue, ele também interrompe a execução, okay, de comandos de repetição, ok? Só que ele interrompe e volta para o início do bloco de código, ok? Diferentemente do break, que finaliza e sai, finaliza o comando de repetição, esse continue não, ele interrompe, mas ele volta para o início do conjunto de comandos que foi definido aí pelo for, ok, pessoal? Basicamente a diferença é essa, o break, ele interrompe e finaliza, e o continue não, ele interrompe e volta a execução para a primeira linha do bloco de código que foi definido aí dentro, que foi definido no for, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de utilização desse comando de repetição, comando de interrupção continue. Como a gente pode perceber aqui, ó, foi definido um for, ok? E dentro desse for aqui, foi utilizado aqui o comando de interrupção continue. O que acontecerá aqui, ó? Esse for aqui é um similar ao que a gente viu anteriormente, ó, tem a mesma inicialização, a mesma condição e o mesmo incremento da variável, ok? Então a gente sabe que isso aqui, né, esse for aqui, tudo que está dentro do for vai ser executado 10 vezes, né? Mas dentro do for aqui vai ter uma condição de verificação aqui, um if, onde basicamente aquele verifica se o resto da divisão de i por 2 é igual a 1. Se o resto de divisão do valor de i por 2 for igual a 1, então ele executa aqui, ó, o comando de interrupção continue, onde basicamente ele volta para a primeira linha de código, ok? Deste comando de repetição aqui, ok? Então, se o resto da divisão de i por 2 for igual a 1, então ele volta para o início aqui desse bloco de código e não executa aqui, ó, esse comandozinho aqui embaixo, ok? Que basicamente esse comandozinho aqui embaixo faz o quê? Imprime na tela, né? O actual imprime na tela a letra i, símbolo de igual, ok? Concatenado com o valor de i. Então, quando o resto da divisão de i por 2 for igual a 1, ele não vai executar esse comandozinho aqui embaixo. Ele vai voltar aqui, ó, para o início do for, ok? Quando essa condição aqui for falsa, ele não vai executar esse comando de interrupção continue e vai seguir aqui, ó, para a execução do código aqui, desse códigozinho aqui, actual, ok? Então, basicamente, pessoal, esse comando de interrupção continue, ele interrompe a execução do for, mas ele volta para o início do bloco de código do for, ok? Ele volta aqui para o início do for, ok? Diferentemente do break, que interrompe e finaliza a execução do for, ok? Fácil, né? Bom, agora eu vou apresentar para vocês funções, pessoal. Funções de PHP, ok? Que, similarmente ao JavaScript, como eu falei no JavaScript, no PHP, a função nada mais é do que um bloco de código que a gente define, ok? Para executar uma determinada tarefa, ok? E esse bloco de código ele pode ser usado repetidamente no programa. A gente pode usar esse bloco de código quantas vezes a gente quiser dentro de um código PHP, ok? Basicamente a função é isso, é um bloco de comandos, ok? Que realiza uma determinada tarefa, ok? A gente pode definir função para realizar a soma de dois valores, a gente pode definir uma função para executar
para imprimir na tela um conjunto de dados, ok? A gente pode definir funções para várias coisas no PHP, ok? E toda função no PHP, similarmente à função no JavaScript, ela só é executada quando ela for chamada. A gente define uma função e a gente chama essa função, ok? Para ela ser executada, ok? No PHP, pessoal, para a gente definir uma função, a gente tem que definir, ok, um nome da função, ok? Que basicamente todo nome de função no PHP, ele começa com a letra ou o caractere, ok, underline, ok? Todo nome de função tem que começar com a letra ou com um underline, ok? E toda função no PHP tem o comandozinho return, ok? Similar ao comando return de funções que a gente viu lá no JavaScript, onde basicamente ele servia, né, era para retornar uma informação da função, ok? E no PHP é opcional, a gente não necessariamente precisa utilizar esse comando return para retornar uma determinada informação da função, porque a gente pode muito bem fazer uma função para apenas executar um bloco de comandos e pronto, ok? Nesse slide aqui, eu estou apresentando a estrutura, ok, básica de uma função, ok? Quando a gente for definir uma função, basicamente a gente tem que inicialmente utilizar a palavrinha function, ok? Logo após a gente define o nome da função, ok? Que ela deve começar com uma letra ou com um caractere underline, ok? Logo após a gente abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses a gente define os dados, as variáveis que a gente quer utilizar dentro da função. Okay? Por exemplo, você quer utilizar 2 números inteiros dentro da função, 2 variáveis que representam o número inteiro, então você define aqui, ó, entre esses parênteses, ok? E sempre colocando as variáveis separadas por vírgula, ok? Logo após a gente abre e fecha, ok? Chaves, onde dentro tudo que a gente quer, todo o conjunto de código que a gente quer que seja executado pela função, vai estar aqui entre essas chaves, ok? O bloco de comandos que a gente quer que seja executado, ok? Então, para a gente declarar uma função, pessoal, basicamente é isso. A gente utiliza o nomezinho function, logo após define o nome da função, após abre e fecha parênteses e define as variáveis que a gente quer utilizar na função, e depois a gente abre e fecha as chaves e define dentro dessas chaves, ok? Os comandos que a gente quer que seja executado, ok? Quando a gente chamar esta função, ok? Ou seja, um conjunto de comandos que executa uma determinada tarefa, ok? Nesse slide aqui, pessoal, está apresentando um exemplo, ok? De definição de uma função. Como a gente pode perceber aqui, ó, foi definido nesse código PHP, ó, a palavrinha function, o nome da função é f, as variáveis dessa função, que é utilizada nessa função, é a variável que se chama curso e a variável que se chama disciplina. E como podemos perceber, ó, estão separadas por vírgula, ok? E o bloco de comandos que é executado aqui por essa função é o que? O comandozinho extra, que vai imprimir na tela o que? Esse string aqui, ó, onde esse string imprime na tela o textozinho cursos, 2 pontos, o valor da variável curso, tracinho de menos, o nome de disciplina, 2 pontos, e o que está na variável de nome disciplina, ok? O valor da variável disciplina. Então essa funçãozinha function imprime isso aqui na tela, ok? E quando a gente define uma função, ou declara uma função, como é que a gente chama essa função, pessoal? Para chamar é muito simples. A gente só precisa, ok, utilizar o nomezinho da função, ok? Que a gente definiu anteriormente. Define o nome da função, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses a gente define as variáveis que a gente definiu para que a função, a gente definiu na função. Nesse caso aqui, eu defini aqui, ó, na declaração da função, 2 variáveis. Então, quando eu for chamar a função, eu tenho que definir entre parênteses as 2 variáveis anteriormente, ok? Nesse caso aqui, ó, foi definido aqui para essa função, a variável que é esse stringzinho aqui, ó, que tem um textozinho ADS, e a outra é uma outra string aqui, ó, que possui o nomezinho linguagem, o textozinho linguagem de programação, ok? A quantidade de variáveis que a gente definir quando for chamar a função
tem que ser a mesma, ok? Quantidade que a gente definiu na declaração da função. Se a gente definiu duas variáveis na declaração da função, então quando a gente for utilizar a função, tem que definir as duas variáveis, ok? Nesse caso aqui, ó, foi definir as duas variáveis, essas duas strings aqui. Então, o que é que acontece aqui, quando essa linha de código aqui for executada? Vai ser apresentado na tela o quê? Cursos, ADS, tracinho, disciplina, linguagem de programação. Já quando for executar essa outra linha aqui, ó, essa outra chamada da função f, vai ser impresso na tela o quê? Vai ser impresso cursos, ADS, símbolo, tracinho, nome, disciplina, estrutura de dados. Ok? Então, basicamente, essa função aqui está imprimindo na tela o nome de um curso e o nome da disciplina. Fácil, né? E essas variáveis, pessoal, que a gente define nas funções, elas, basicamente, a gente pode definir essas variáveis de duas formas. Okay? A gente pode passar para a função essas variáveis de duas formas. A gente pode tanto passar por valor ou por referência. Mas o que diferencia por valor ou por referência? Quando a gente passa uma variável para a função, quando a gente define essa variável na função do tipo por valor, basicamente, toda modificação que a gente definir, toda modificação que a gente fizer dentro da função, nessas variáveis que a gente passar, o valor dessa variável não vai ser modificado, ok? Fora da função. Por exemplo, a gente passa duas variáveis para uma função que possui o nome, a variável possui o nome curso e disciplina. Qualquer modificação que a gente fizer dentro dessa função não vai afetar o valor original dessas variáveis, ok? Não vai afetar o valor dessas variáveis fora da função, ok? Então, a variável vai ser usada dentro da função, pode ser modificada, mas o valor original dessas variáveis fora da função não vai ser modificado, ok? Já se a gente passar esses argumentos, essas variáveis para a função, ou seja, definir essas variáveis da função do tipo por referência, ok? Toda modificação que a gente fizer nessas variáveis dentro da função, elas vão ser, o valor dessa variável também vai ser modificado fora da função. Ou seja, a gente passa uma variável, um string, para uma determinada função, e a gente modifica esta variável dentro da função, ok? O valor dessa variável também vai ser modificado fora da função, ok? Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de definição de uma função onde ela passa uma variável, aqui, ó, por referência, ok? Do tipo referência. Como a gente pode perceber aqui, ó, foi definida a variável, e para representar que essa variável é por referência, basicamente a gente define, ok? O i comercial antes da variável. Nesse caso aqui foi colocado i comercial e o nome da variável, ok? O que quer dizer que o valor dessa variável aqui, se for modificado dentro da função, vai ser modificado também fora da função. Ou seja, vai ser modificado o valor original da função, ok? Nesse exemplo aqui, ó, a função possui que nome? Possui um nome concatenando string, e ela possui apenas uma variável aqui, ó, que possui o nome string, e ela está passada aqui, ó, por referência, ok? E dentro da função aqui, o que é que acontece? A variável string é modificada. É feito o que aqui, ó? É colocado a variável que possui o nome string, vai receber o valor da variável string, concatenado, o pontinho aqui, ó, concatenado com essa string aqui dia. Então, vai pegar o valor que está na variável string e vai juntar com a palavrinha dia, exclamação, que é o que está aqui, ó, entre o que essa string aqui está definida. Então, basicamente essa string aqui vai ser modificada, ok? Vai ser concatenado o valor que está nessa variável com a palavrinha dia, interrogação. Então, ela vai ser modificada aqui dentro, e também o valor dela vai ser modificado fora da função também. O valor original dela vai ser modificado também, ok? Quando for utilizada essa funçãozinha aqui, ó, concatenando string.
Aqui embaixo, ó, na sequência logo após a declaração da função, foi definida uma variável aqui, ó, chamada str, e ela recebe um textozinho aqui, ó, a palavrinha bom, ok? E logo após foi utilizada aqui a funçãozinha concatenando strings e foi passado, ok, como variável, essa variável aqui, ó, str, que possui a palavrinha bom no valor dela, ok? Então, quando isso aqui for executado, ok, o que é que vai acontecer? Vai ser concatenada a variável bom, a palavrinha dia, exclamação. Então, vai ser modificado, ok, o valor dessa variável str, ok? E quando a gente imprimir essa palavrinha str, ok, ela vai imprimir na tela bom dia, porque bom era o que já estava nessa variável e dia foi inserido, ok, pela função concatenando string, ok? Então, quando a gente passa uma variável para uma função por referência, então o valor dessa variável vai ser modificado dentro da função e também vai ser modificado fora da função, ok? Interiormente na função e exteriormente à função, ok? Já por valor, não. Essa variável pode ser modificada dentro da função, mas quando a função finalizar, o valor da variável original vai continuar o mesmo, ok, pessoal? E tem também, pessoal, em funções existe o valor de retorno, onde toda função pode retornar um valor, ok? Esse valor de retorno de uma função é retornado, ok, pelo comando retorno, ok? Que, como eu já falei anteriormente, ele é opcional. Se você não quiser que uma função retorne nenhum valor, então você não precisa utilizar esse comando retorno, ok? Onde basicamente ele serve para retornar, ok, um valor de uma determinada função, ok? Um valor de uma função. Nesse slide aqui, ó, tem um exemplo de utilização, ok, desse comando return dentro de uma função. A gente pode perceber aqui, ó, que foi definida aqui nessa codificação PHP a função que possui o nome function, a função que possui o nome quadrado, ok? E foi passada a variável que possui o nome num, ok? E e o conjunto de comandos dessa função que ela vai ser executada, ok? É return num vezes num. Então, essa função aqui, ó, vai retornar o valor da variável num vezes o valor da variável num, ok? Então, basicamente, o que é que faz aqui? Ela vai retornar a multiplicação, vai retornar o quadrado do valor que a gente passar para essa função, a variável que a gente passar para essa função, ok? Então, pessoal, essa palavra, esse comandozinho return, ele serve para retornar qualquer valor que você quer de uma determinada função. Você pode colocar o comando return para retornar, por exemplo, uma determinada string de uma função que você criou dentro da função. Você pode colocar para retornar a soma de dois valores de uma função ou um valor gerado aí dentro de uma função, ok? Qualquer dado você pode retornar, ok, de uma função utilizando esta palavrinha return, ok? Nesse caso aqui, essa função ela vai retornar a multiplicação do valor que foi passado como variável vezes o valor passado na variável. Okay? Basicamente, ele vai retornar o quadrado de um determinado número. Okay? Se a gente colocar para imprimir, ok, essa funçãozinha aqui, basicamente o que vai acontecer é que ela vai retornar a multiplicação do valor que a gente passar, ok? O quadrado do valor que a gente passar para o quadrado do valor da variável que foi passado pela função. Já que essa funçãozinha aqui, quadrado, retorna um dado, ok? Então, se a gente colocar para imprimir essa função, ok? Chamar a função, basicamente vai imprimir, ok? O que a função vai ser retornada. Nesse caso aqui, ó, etiam, quadrado, abre e fecha parênteses 3, vai ser impresso na tela o que essa função aqui vai retornar. E o que é que ela retorna? Ela retorna a multiplicação, retorna o quadrado do valor que a gente passar para a função. Já que ele vai pegar o valor que a gente passar como variável e vai multiplicar por ele mesmo. Então, quando a gente pega um valor e multiplica por ele mesmo, a gente acha, né, o quadrado de um número. Então, nesse caso aqui, ele vai imprimir na tela, ok, o quadrado deste valor passado como variável aqui para a função.
ok? Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre tratamento de formulários HTML, ok? Onde basicamente eu vou apresentar para vocês como coletar os dados de um formulário em PHP. A gente sabe, né, que um formulário em HTML ele é utilizado para coletar informações do usuário, né? A gente sabe também que os formulários a gente pode enviar uma determinada informação, do formulário, quando a gente envia o formulário, para uma determinada página web. Okay? E é a partir desses comandos do formulário que a gente consegue coletar informações de um formulário utilizando o PHP. Okay? Basicamente, para a gente coletar os dados de um formulário PHP, existem basicamente dois métodos, okay? Que é o método GET e o método POST. Okay? Esses são os dois métodos que a gente consegue coletar os dados do formulário. Okay? E esse método GET e POST, eles são definidos, são indicados, okay? No parâmetro method, okay? Da tag form. Form, né? A tag de HTML que define, né, o formulário, como eu apresentei para vocês na disciplina anterior. Ok? Ó, nesse slide aqui tem um exemplo de utilização. Tem um exemplo de uma página web onde se tem um formulário, ok? E esse formulário aqui, ó, possui o parâmetro, possui aqui, ó, o atributo method, onde ele está recebendo aqui, ó, o método, ok? Que pode um método de coletar os dados do formulário. Nesse caso aqui foi definido post, ok? Então o método utilizado aqui é o post. Se a gente definir get aqui no lugar do post, então o método de coleta de dados vai ser o get, ok? Esse método a gente define aqui nesse atributo, ok? Chamado method, que existe no formulário, ok? Sobre o método get de coleta, que é utilizado para coletar os dados do formulário, pessoal, ele é um método, ok, padrão, ok, de página HTML para coletar os dados do formulário. Se a gente não definir essa palavrinha aqui, método, no formulário, na tag form, ok, por padrão vai ser definido o get, ok, por padrão é get. Já se você quiser utilizar o post, então você tem que ir lá e definir post, ok? O valor da variável, o valor do atributo method, post, ok? Mas se você quiser definir lá get também pode, ok? E vai ficar também definido. Mas por padrão já fica o get, ok? E esse método get de coleta de dados do formulário, pessoal, ele passa os dados, ok, do formulário. Quando a gente clica lá no botãozinho do tipo submit, que eu disse em aulas passadas, que envia os dados do formulário, ok? Esses dados, ok? Eles são passados de uma página pela URL. Okay? Quando a gente envia os dados do formulário, okay, clica em Submit e utiliza do método GET para enviar os dados do formulário, basicamente os dados do formulário eles são enviados pela URL da página. Okay? Um exemplo de passagem de dados de um formulário pela URL da página seria aqui o desse link que eu estou apresentando aqui nesse slide. Aqui, ó, a gente pode perceber aqui, ó, que logo após o nome do site aqui, ó, tem a palavrinha barra. Logo após tem o nome do site que vai receber, o nome da página que vai receber os dados. Nesse caso aqui foi colocado recebe_dados.php, que é o que foi definido aqui, ó, anteriormente no atributo action, que, como eu falei em aulas passadas, o action ele é uma variável que indica para onde é que os dados vão ser enviados, ok? Nesse caso aqui foi definido a página recebe_dados.php, então os dados do formulário vão ser recebidos, ok? Vão ser enviados para essa página aqui, ó, .php, ok? E logo após o nome da página PHP aqui, ó, no link, é apresentado o nome dos dados, aqui, ó, nome igual a aluno, e idade igual a 19. Como a gente pode perceber aqui, ó, isso aqui são os dados do formulário, ok? Essa variável, esse nomezinho aqui, ó, nome, é o nome da entrada de dados aqui, ó, do formulário aqui, ó. E esse input aqui do tipo texto possui o nome, ó, nome. E o segundo aqui, a entrada de dados aqui, ó, possui o nome e idade, ok? É esse nomezinho aqui, ó, que é utilizado, ok, na passagem dos dados pela URL quando se utiliza-se o método GET, ok? Isso aqui é um exemplo, ok? Se tivesse mais dados no formulário, mais entradas de dados no formulário,
Então aqui esse link aqui iria ser bem mais extenso, ok? E como a gente pode perceber aqui, quando se utiliza esse método get, os dados são passados pela URL, ok? Fica lá apresentadozinho lá na URL, ok? Esse método aqui não tem muita segurança, não é muito recomendável utilizar, porque os dados ficam visíveis lá na URL, ok? Quando a gente envia os dados de um formulário, ok? Por exemplo, a gente, se colocar um campo de senha no formulário, vai apresentar lá na URL, ok? A senhazinha diretamente no link. Se o formulário tiver um método de envio de dados, get, ok? Nesse slide aqui, ó, está apresentando um exemplo de página web onde define aqui um formulário e o método de coleta de dados o método de coleta de dados desse formulário aqui é o get, o que indica que todos os dados aqui desse formulário, quando for enviados, ou seja, quando o usuário clicar no botãozinho do tipo submit para enviar os dados desse formulário, os dados vão ser enviados aqui pelo método get e vai ficar visível na URL da página que você está acessando, ok? E basicamente os dados desse formulário aqui, eles vão ser enviados, né, para essa páginazinha aqui, ó, recebedados.php, ok? Os dados desse formulário vai ser recebido pela essa página aqui, recebedados.php, utilizando o método get, ok? Quando esses dados são enviados, ok? Quando o usuário clica nesse botãozinho aqui, ó, do tipo submit para enviar os dados são enviados para essa página aqui pela URL, ok? E quando chega na outra página, quando chega nessa página aqui, recebedados.php, como é que a gente faz para coletar essas informações? Para a gente coletar esses dados nesta outra página que é enviado, ok? Que é enviado aqui dessa página para essa aqui, ó, recebedados.php, nessa outra página, recebedados.php, para a gente coletar essas informações, a gente utiliza, okay, uma variável chamada get, ok? Essa variável get, basicamente ela recolhe os dados do formulário que foram passados pela URL, ok? O sentido do envio dos dados o cliente, o usuário da página acessa uma página, possui um formulário, ok? E insere os dados desse formulário e clica para enviar. O que acontece? Os dados são enviados, nesse exemplo aqui, ó, para essa página aqui, ó, recebedados.php, ok? Quando os dados chegar na outra página, a gente vai conseguir acessar, ok? Se a gente definir o método get aqui no formulário, então na outra página, que é a página que os dados vão ser enviados, a gente pode coletar esses dados utilizando a variável get, ok? Basicamente a gente só precisa utilizar essa variável get, ok? Para acessar as informações na outra página, ok? Por exemplo, nesse slide aqui, ó, nessa codificação aqui embaixo, é uma codificação, ok? Que é a página, essa páginazinha aqui, ó, recebe_dados.php, ok? Na outra página, basicamente, a gente só precisa acessar a variável get para coletar os dados, ok? Como a gente sabe que o nome da variável, do dado, do formulário, da página que enviou os dados, possui um nome, e a outra entrada de dados possui o nome e idade, então basicamente a gente só precisa, ok, utilizar a variável get, ok? Abre e fecha colchete e coloca o nome da variável dentro. Nesse caso aqui, ó, get nome, eu estou acessando aqui, ó, o dado desta entrada de dados que possui o nome que foi passado pela URL, ok? Então, eu vou conseguir acessar o dado dessa entradinha de dados aqui, ó, desse formulário aqui, que foi definido na página anterior, ok? Já get, abre e fecha chaves, ou abre e fecha colchete, idade, eu vou acessar o dado passado pela URL, que possui o nome e idade, ok? E fazendo isso, eu vou conseguir imprimir na tela, ok? Os dados passados pela URL, ok? Desta páginazinha aqui, ó. Então a gente consegue acessar os dados
de um formulário, coletar os dados de um formulário, ok? Utilizando aí o método get, onde devemos utilizar a variável get para coletar esses dados que foram recebidos em uma outra página, ok? Basicamente a gente define uma página, ok? HTML, onde vai possuir aí um formulário, a gente define um método que a gente quer, por exemplo, get, a gente vai saber que os dados vão ser enviados pela URL, ok? O atributo action, a gente define para onde é que os dados devem ser enviados, ou seja, para uma outra página, que essa página vai ser PHP, a gente vai conseguir coletar os dados nessa outra página, ok? A partir da variável get, que é do PHP, ok? Então, a gente definindo isso, a gente insere as entradas de dados dentro do formulário e quando a gente enviar os dados desse formulário, a gente vai conseguir ter acesso à página, na página que a gente enviou os dados, ok? Aos dados do formulário, ok? E a gente consegue ter esse acesso utilizando a variável que se chama get, ok? Então, a gente utiliza a variável get, abre e fecha chaves, abre e fecha colchete, e dentro do colchete a gente define o nome da variável, o nome do dado que foi enviado pela URL. Se o dado possui o nome, então a gente utiliza a palavrinha nome para acessar o dado em uma outra página, ok? Na página que a gente recebeu os dados, ok? Nesse caso aqui, ó, a página, basicamente ela imprime na tela, olá, definiu aqui um código PHP para utilizar a variável action, okay? E imprime aqui na tela a variável action, entre chaves a gente define o nome da variável, nesse caso aqui nome. Então, vai ser impresso na tela, olá, o valor da variável nome. E pulou uma linha aqui, né, BR, e foi imprimido na tela. Você tem o valor da variável idade que foi passada pela URL. Executando essa página aqui, ó, basicamente poderia ser imprimido na tela. Olá, aluno, você tem 19 anos. Aluno é o nome do dado que está na variável que possui o nome, e 19 é o valor da variável que possui o nome idade. Ok? Então, esse método get, os dados são enviados pela URL. Ok, pessoal? Já o método post, pessoal, os dados eles não são enviados pela URL, ok? Os dados, basicamente, eles são encapsulados dentro de um corpo de uma mensagem, ok? Os dados, quando envia esses dados, utilizando o método post, os dados eles não aparecem na URL, ele é colocado dentro de uma variável, ok? Dentro de uma mensagenzinha e é enviada para o servidor, enviada para o servidor encapsulado e não pela URL, ok? Então, quando a gente utiliza esse método post, a gente vai notar que a URL da página que a gente está enviando os dados não vai ficar com as informações de formulário, ok? Vai ficar implícito, ok? Não vai ficar visível para o usuário, ok? E esse método post é mais seguro do que o método get anterior, porque os dados aí não ficam visíveis aí na URL, ok? Um exemplo de link de página, quando se envia os dados pelo método post, é isso aqui que a gente está apresentando nesse slide. Okay? Tem o nome do site aqui, www.meusite.com.br / o nome da página que está recebendo os dados aí do formulário. Nesse caso aqui, ó, recebe_dados.php. E pronto. Okay? Não é apresentado aqui no link os dados enviados pelo formulário. Okay? Aqui está um exemplo, okay, de página HTML que possui um formulário, ok? E esse formulário envia os dados para uma página PHP utilizando o método post, ou seja, ele envia os dados do formulário utilizando o método post, ok? Onde os dados eles não são enviados pela URL, são encapsulados e enviados diretamente para o servidor, ok? Não fica visível no link da URL, ok? Esse exemplo aqui é similar ao exemplo anterior, ok? Onde eu apresentei lá no get, ok? Tem aqui duas entradas de dados, uma que possui o nome, e é uma entrada de texto, e tem outra entrada de texto aqui, ó, que possui o nome, idade, ok? Então, o que é que vai se apresentando aqui na tela?
dois campozinhos, né? Um para colocar o nome e outro para colocar a idade, ok? Então, nesse formulário aqui, ó, vai ser utilizado o método POST para enviar os dados, e os dados vão ser enviados aqui, ó, para essa páginazinha aqui, ó, recebe_dados.php, ok? E esta página aqui, ó, quando os dados forem enviados, ou seja, quando o usuário clicar no botãozinho de nome ou no botãozinho Submit do formulário, os dados vão ser enviados para essa página recebe_dados.php. E nesta página, recebe_dados.php, vai ser possível consultar, vai ser possível acessar esses dados enviados, esses dados aqui do formulário, ok? Vamos supor que o usuário entrou nessa página e clicou no botãozinho Submit. Então, o que aqui vai acontecer? Os dados desses dois campos de texto aqui vai ser enviados lá para a página Recebe Dados, ok? E na página Recebe Dados a gente pode consultar, ok? Esses dados, quando se utiliza o método POST, a gente utiliza a variável que possui o nome POST, ok? Deixa eu tirar aqui, ó, POST, ok? E essa variável, similar à variável GET, a gente para utilizar é bem simples, só precisa definir o nome da variável, abre e fecha colchete, e dentro do colchete a gente define o nome do dado que foi passado pelo método POST, ok? No caso do formulário anterior, possuía lá dois dados, né? Um com o nome e outro com o nome idade, ok? Então a gente consulta nessa outra página esses dados dessa forma, utilizando a variável POST, e entre colchetes colocar o nomezinho da variável, ok? Nesse caso aqui, ó, dessa codificação aqui, ó, dessa página aqui, ok? Foi colocado para imprimir na tela o que, ó? Olá, e foi definida a codificação PHP aqui, onde imprime, né, na tela o valor da variável nome. Pula uma linha e foi colocada. Você tem o valor da variável que possui o nome idade, que foi passado aí utilizando o método POST, ok? Então, um exemplo de apresentação dessa página aqui poderia ser: olá, aluna, você tem 19 anos. 19 é o valor que está dentro dessa variável aqui, ó, que possui o nome idade, e aluno é o valor que está aqui dentro dessa variável que possui o nome ok? Então, o método POST e o método GET são bastante similares. Como a gente envia, é bastante similar como a gente consegue acessar esses dados, ok? O que muda é que os dados utilizando o método POST, eles não são enviados diretamente pela URL, ok? Eles são enviados diretamente para o servidor em uma mensagem separada, ok? Já o GET fica visível lá na URL. E o método GET ele não é muito seguro, ok? Já o método POST ele é bem mais seguro, ok? Porque as informações não ficam visíveis aí para o usuário, ok, pessoal? Bom, agora eu vou apresentar a requisição de arquivos, que é o último assunto da aula de hoje aqui. Ainda falta 5 minutinhos para 7h30, dá tempo. Bom, agora eu vou apresentar, pessoal, requisições de arquivo, ok? Onde basicamente é utilizado em PHP, ok? Para incluir dentro do conteúdo do arquivo PHP outros arquivos PHP. Okay? É comum a gente ter uma codificação PHP e a gente precisar de uma codificação que está em outro arquivo .php. Okay? E a gente pode utilizar esses comandos de requisição de arquivos para incluir esses dados, essa codificação PHP que está em outro arquivo, dentro do arquivo que a gente está manipulando no momento. Okay? Para a gente não precisar copiar todo o código que está em outro arquivo PHP para dentro do nosso arquivo PHP que estamos manipulando no momento, ok? Então, esses comandos de requisição de arquivo, basicamente eles servem para isso, para incluir dentro de um documento PHP outra codificação PHP que está em outro arquivo PHP, ok? O primeiro comando de requisição de arquivo que eu quero apresentar para vocês é o comando include, ok? Onde basicamente ele inclui, ok? E avalia o arquivo informado, ou seja, ele inclui e avalia um documento PHP que você está inserindo dentro de outro documento PHP, ok? Se você utilizar esse comando include para incluir um arquivo, ok? E se esse arquivo que você definiu no comando include não existir, ok? Vai acontecer um erro fatal, ok? Um errozinho chamado erroneous, ok? E a execução da página, do script, ela não vai ser paralisada, ela vai ser continuada.
vai continuar normalmente. Vai dar um erro, mas vai continuar, ok? Um exemplo de utilização desse comando include seria o seguinte, ó, include, abre e fecha aspas, e dentro das aspas coloca o nome do arquivo, ok? Isso aqui a gente consegue incluir, ok, um arquivo dentro de outro arquivo PHP, ok? Vamos supor que a gente tenha essa codificação aqui, ó, PHP aqui, ó, desse arquivo aqui ao lado, aqui, ó, que representa o nome do arquivo, variável.php, e ele possui dentro o seguinte código, ó, Epsilon, imprime essa string aqui, e utiliza aqui embaixo, ó, A recebe 10 e B recebe 20, ok? Você sabe que tem esse arquivo aí, variável.php, em outro arquivo PHP, no seu computador. E você cria outro arquivo .php e você quer utilizar essa codificação aqui, que está aqui, ó, ao lado aqui, ó, nesse arquivo variar.php. Então, para você não definir todo esse código aqui dentro do outro código PHP que você está desenvolvendo, você só precisa, ok, utilizar o comandozinho include, abre e fecha aspas, ok, e dentro das aspas você coloca o nome do arquivo. Nesse caso aqui foi colocado, ó, variáveis.php. E o que é que isso faz? Isso aqui basicamente chama tudo isso aqui, ó, e coloca aqui nessa linha de código aqui. Okay? Então, a partir dessa inclusão aqui, a gente pode muito bem, ok, colocar para imprimir a variável A e colocar para imprimir a variável B. Por quê? Porque essa variável A e a variável B está definida aqui nesse arquivo aqui, ó, que possui o nome variar.php e você já incluiu aqui no seu outro arquivo, ok? Então, esse comando include, ele inclui aí dentro de um arquivo PHP outro arquivo PHP. E você não vai precisar ir copiar e colar, definir o código diretamente no arquivo que você está desenvolvendo. Você pode muito bem utilizar uma codificação que está em outro arquivo.php, ok? Outra forma da gente incluir dentro de um conteúdo, dentro do arquivo PHP, outros arquivos PHP, é utilizando o comando require, ok? Que esse também faz a mesma coisa do anterior, ok? O que diferencia ele é que se o arquivo a ser incluído em um determinado arquivo.php, ok? Se ele não existir, vai dar um erro, ok? Esse erro vai ser fatal também, só que o erro vai ser outro, vai ser esse aqui, ó, compile erro, ok? E, diferentemente do include, que eu aprendi anteriormente, a execução do script ele vai ser parada, não vai ser executada, ok? Vai dar um erro lá e vai parar, não vai executar o restante da sua página, ok? Uma forma da gente utilizar esse comando require para incluir dentro do arquivo PHP outro arquivo PHP seria o seguinte, ó, require, o comandozinho require, abre e fecha aspas, e coloca dentro das aspas o nome do arquivo. Similar ao anterior, né? O que muda aqui é só o nomezinho, no lugar de include, colocar o comandozinho require, ok? E basicamente ele faz a mesma coisa, ok? Ele inclui um arquivo PHP dentro de outro arquivo PHP, ok? O que diferencia isso é diferenciar o erro que vai acontecer, o nome do erro que vai acontecer, se o arquivo não existir, ok? E se o arquivo não existir, o script ele não vai ser executado, vai dar o erro lá e vai ser paralisado, ok? Não vai dar sequência à execução do script, ok? Nesse slide aqui, ó, está apresentando aqui um exemplo de um arquivo aqui, ó, que possui o nome menu.php e ele basicamente aqui imprime na tela, ó, essa codificação aqui HTML. Aqui, ó, imprime na tela essa codificação HTML. Aí vamos supor que a gente tenha outro arquivo lá, a gente está desenvolvendo um código PHP em outro arquivo e a gente lembra aí que tem essa codificação aqui, ó, nesse arquivo .menu.php. Para você incluir, ok, em um outro determinado arquivo.php, essa codificação aqui desse arquivo menu.php, é só você utilizar aqui, ó, o comandozinho require, ok, abre e fecha aspas e coloca o nome do arquivo. Nesse caso aqui é menu.php, que é esse arquivozinho aqui ao lado, ó. E lembrando, a gente tem que colocar, ok, dentro das tags do PHP, ok? Porque require é um código PHP, então a gente abre e fecha a tag de inclusão de código PHP e define o código PHP dentro, ok? Da tag de abertura e de fechamento, ok? Fazendo isso aqui, pessoal, o que acontece? Todo esse código aqui, ó,
vai ser colocado aqui, ó, no lugar aqui, ó, de require, abre e fecha aspas simples, menu.php, ok? Basicamente está incluindo dentro de um arquivo PHP informações de outro arquivo PHP, ok? E o que diferencia esse require do include é que o arquivo que você definiu no require não existir, ok? Vai dar erro fatal e o script vai ser paralisado, não vai ser finalizado, ok? Já o include anterior vai dar erro, mas vai continuar aí a execução do script, ok, pessoal? Fácil, né? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre o que eu apresentei na aula de hoje?